Olá, vamos prosseguir, que nós estamos concluindo os nossos estudos sobre o Sistema Único de Saúde como um dos sistemas de programas nacionais, né? Então, vamos ver a avaliação que se faz do processo de descentralização da política de saúde, né? Então, no nosso próximo slide, a gente vai ver que o IPEA fez diversas análises avaliativas, né? E o IPEA dizia que as barreiras enfrentadas na concretização do SUS lá em 2009 eram muitas. E os principais desafios do SUS têm sido a descentralização e a gestão compartilhada. Eles dizem especificamente isso. A gestão do sistema tem sido indicada como o mais importante desafio enfrentado pelo SUS. E, de fato, gente, gestão é sempre uma coisa que demanda muito empenho, muito talento, né, muitas qualidades, muitos conhecimentos. Efetivar a mudança do modelo de atenção, garantir a integralidade do atendimento mediante a organização dos fluxos de cuidado para assegurar acesso a todos os níveis, articular prioridades locais e nacionais, implantar políticas capazes de responder às necessidades da população, assegurar disponibilidade dos serviços necessários e desenvolver capacidade de gestão dos serviços em todas as esferas do governo foram e continuam sendo, em certa medida, exigências para que o sistema preconizado pela Constituição se convertesse em realidade. E, de fato, se converteu a despeito dos problemas, né? No nosso próximo slide, então, a gente vai ver que o IPEA faz uma avaliação mesmo, né? Ele diz: a descentralização vem se consolidando de modo gradual, com ajustes sucessivos na definição de funções e responsabilidades nos 3 níveis governamentais. As normas operacionais foram essenciais, né? Então, com a NOB 1 de 93, a relação direta entre União e municípios foi intensamente favorecida. Era aquela NOB que atribuía todas as facilidades aos municípios. Houve o avanço da chamada municipalização da saúde e maior interação dos secretários municipais na construção da política de saúde, porque, de fato, né, constituíram-se espaços, inclusive, de interlocução dos secretários municipais de saúde. Surgiram problemas resultantes da municipalização. O principal problema foi a expansão de sistemas municipais sem articulações regionais, levando a quê? A ineficiências. Que são as ineficiências? Duplicidade de determinados serviços e ações, e, ao mesmo tempo, lacunas dos serviços e ações, né? Então, sem ter articulação regional, cada município ficava como único, e aí ou tentaria cobrir tudo e nunca conseguiria, né? Ou então teria que caminhar para algum tipo de pactuação com outros municípios, né? E acabou que o caminho tem sido por aí. Porém, uma dificuldade foi a heterogeneidade dos municípios em termos de população, tamanho da população, condições econômicas e capacidade instalada para os atendimentos de saúde. Outro problema foi o quê? Os equipamentos de saúde atuam com escalas mínimas de produção, abaixo das quais passam a ser ineficientes, né? Então, tudo isso, o município isolado, por exemplo, não conseguiria maximizar a escala de atendimento, né? Então, isso aí foi realmente um grande problema, esse isolamento dos sistemas municipais sem articulações regionais. E, evidentemente, como as pessoas são humanas, né?
surgiram comportamentos oportunistas. Municípios que passaram a encaminhar seus cidadãos para atendimento em outras localidades, municípios de grande porte que começaram a restringir o atendimento a pacientes de municípios vizinhos, e estados que se retraíram, deixaram de ser articuladores e deixaram de cumprir as competências estaduais de caráter suplementar à União, simplesmente. E aí a União teve que coordenar diretamente com os municípios. No próximo slide, nós vemos que, além dos problemas nas relações e nos papéis de cada ente federativo e na regionalização, que até hoje continua sendo um desafio, tá, gente? A regionalização. Há outros desafios do SUS de longo prazo. O primeiro deles que é apontado é a dificuldade de financiamento. Então, a necessidade de assegurar fluxos de financiamento regulares e suficientes continua sendo uma demanda que não foi atendida. As resistências de ordem política e cultural à descentralização. Porque, na verdade, olha, as pessoas, né, que estão em cargos políticos, muitas vezes, elas não querem a descentralização. Sabem por quê? Porque a descentralização vai significar que elas têm que assumir compromissos. E como eu já ouvi de um ator situado numa posição política de destaque, ele dizia, olha, eu não quero saber de metas, eu não quero saber de objetivos, para que eu vou ter isso aí? Formulam-se metas e daqui a pouco algum jornalista descobre e começam a me cobrar sem saber as dificuldades que eu enfrento. Então, tem resistência de ordem política, tem resistências culturais também, algumas culturas de que o governo federal é uma grande mãe, né? Isso existe no Brasil, espalhado para tudo quanto é lado, né? Então, são desafios, coisas que têm que ser vencidas. A oferta de serviços que traduzam a integralidade da assistência à saúde. A falta de garantia de acesso oportuno, adequado e seguro leva à busca de soluções por meio de decisões judiciais. Olhem, gente, isso é um grande problema. Essas decisões judiciais, embora elas determinem o acesso, nem sempre garantem a segurança e a adequação do atendimento, né? Então, olhem só, esse fenômeno da judicialização da saúde é um problema muito sério. Por quê? Porque, suponho, as pessoas o médico diz que alguém precisa de um medicamento que é um medicamento que custa muito caro. Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa que ela precisa de 4 injeções por mês. Cada uma delas custa R$12.000. Ela não tem como pagar, ninguém tem. É R$12.000 por semana. 4 injeções por mês são R$48.000. E sem essas injeções, essa pessoa morre. Então, ela entrou na justiça e conseguiu. Por quê? A justiça brasileira, o que ela faz? Ela olha para aquilo que a Constituição estabelece. E aí não tem conversa. Eles decidem a garantir o acesso, independentemente de ter orçamento ou não ter orçamento. A justiça entende que ter orçamento ou não ter orçamento não é problema do cidadão. Então, o Estado tem que comparecer e assegurar os direitos de cidadania. Então, isso aí, às vezes, o acesso que é garantido assim, nem sempre é adequado e nem sempre garantem a segurança do paciente. Mas os juízes decidem aquilo que o paciente pediu ali, documentou, é o que o juiz decide.
E, finalmente, a necessidade de aprimoramento no âmbito da gestão, tanto na formação de recursos humanos, quanto nos modelos de gestão hospitalar. Na maior parte dos lugares, a gestão hospitalar é muito ruim mesmo. Uma pessoa que é leiga, entrando, ela vê coisas que não deveriam estar acontecendo, né? Então, essas são algumas das dificuldades. E nós temos ainda mais um slide que vai mostrar que a implantação e consolidação do SUS tem ainda desafios. Esses aqui são continuação dos anteriores, né? A procura da equidade na utilização dos recursos públicos destinados à saúde, que enfrenta a prática de subsídios diretos e indiretos ao segmento privado de atenção e seus beneficiários, né? Na verdade, isso aí, de fato, é um problema, né? Por quê? Porque o SUS, os profissionais de saúde também, entendem o seguinte, que o segmento privado, os planos médicos, né, e seus beneficiários recebem subsídios diretos e indiretos, né, e que, na verdade, o SUS, inclusive, deveria cobrar deles. Só que quem paga plano médico também, se trabalha, paga contribuição à Seguridade Social, que inclui recursos para a saúde, né? O fato é que a existência desse sistema paralelo do segmento privado de atenção e o segmento público acabou criando relações pouco claras entre o próprio SUS e a saúde suplementar, que são os planos médicos, né, os seguros de saúde. Os problemas de gestão compartilhada entre governos acabam sendo reforçados por problemas de gerência no âmbito das unidades de prestação de serviços, como administração eficiente na verdade, deficiente, né, dos estabelecimentos de saúde, particularmente os hospitais, né? Na verdade, aqui faltou um D, administração deficiente, isso é que é o problema, né? Dos estabelecimentos de saúde, particularmente os hospitais. E falta de autonomia gerencial e orçamentária na administração direta, para poder tomar as medidas que se entende necessárias. Então, mas na verdade, a despeito de tudo isso, o SUS, eu continuo dizendo que é uma arquitetura sistêmica absolutamente fantástica, um exemplo de determinação dos profissionais, de tentar implantar o sistema, de reconhecer honestamente as falhas, de inventar mecanismos para solucionar essas falhas. Então, realmente, o SUS é um grande exemplo de sucesso, a despeito de tudo mais que a gente viu que é problema, ok? Então, eu creio que esse talvez seja o último slide do nosso bloco, e é mesmo. Então, até breve.